Vamos ao texto bíblico de Atos, capítulo 20, versículos 13 a 17 e versículo 24. Vamos lá? Alô, tá tudo bem atrás? Tudo bem? Tudo certo? Vou aguardar, então vamos. Atos 20, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Sos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegamos no dia seguinte, passando defronte a Quios. No dia imediato, tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então esse é o contexto da mensagem. Paulo está indo de um lado para o outro, fazendo a sua obra missionária. De Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja. E depois de tantas tréplicas, o ponto fulcral da palavra de Paulo está no versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vamos orar a Deus. Pai, meu coração teme e treme na tua presença. A responsabilidade de estar aqui no altar, ministrando a palavra para os teus filhos, é a responsabilidade de um despenseiro fiel, e que deve ser encontrado fiel. Pai, esta palavra e o testemunho da graça tem poder. Ela, em Cristo Jesus, lava pecados, regenera pessoas, transforma pecadores em santos. Pessoas debaixo da ira de Deus são resgatadas para o amor de Cristo Jesus. Senhor, que o nosso país, o mundo, e que nosso ministério, e cada pastor, presbítero, quem quer que seja que o Senhor levantar em nossa igreja, tenha esta consciência e este temor, porque tu estás ouvindo o que está sendo pregado, e cada palavra está sendo anotada para o último dia de prestação de contas. Por isso Paulo protestou que estava limpo do sangue de todos. Esta é a minha oração em nome de Jesus. E o povo amado de Deus, ovelhas em Cristo Jesus, digam amém, amém e amém. Muito obrigado, amada pastora. Louvado seja o Senhor. Igreja de Cristo, povo amado, família espiritual, povo santo de Deus. Após 3 anos em Éfeso, trabalhando o ministério, a evangelização, a pregação da palavra, e com muitos frutos,
O apóstolo Paulo está de partida para Jerusalém. Ele tem um propósito, ele tem um voto, ele tem um desejo, e ele está de partida. Mas antes, o apóstolo missionário visita várias regiões para confirmar os irmãos e continuar a exortação e a evangelização. E nessas imediações de Éfeso, o ministério de Paulo foi extremamente impactante. Lucas registra que a palavra do Senhor se difundia e crescia em poder. A palavra crescia, ou seja, alcançava mais e mais corações, mas ela crescia em poder. Cada vida alcançada era transformada. O poder se vê na transformação. A salvação é sotéria, é transformação de vida. Então o poder de Deus crescia daquelas pessoas, ou seja, as pessoas eram transformadas. Em 3 anos que Paulo passou em Éfeso, a palavra diz que a idolatria foi desarticulada. Onde havia o grande templo da deusa Diana, Ártemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, aquele lugar de idolatria, onde grande parte do dinheiro era com souvenir de idolatria, diz que aquilo ali foi desarticulado. Louvado seja o Senhor. As pessoas viam em praça pública, trazendo os seus livros de feitiçaria, os seus rituais de magia negra, e queimavam em praça pública, denunciando os seus próprios pecados, denunciando as suas próprias más obras. Isto é crescer a palavra em poder na vida da igreja. Isto é liberdade. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, livres, e não vos submetais a jugo de escravidão. Amados, muitos de nós somos livres em Cristo Jesus, nos submetemos a jugo de escravidão. Permitimos que esse jugo tome conta de nós. Amada igreja, você está liberta em nome de Jesus, amado. Cristo Jesus já te libertou do mundo, libertou do pecado, libertou, e agora o conhecimento de Deus, ele vem para destruir fortalezas, para anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Por isso, a palavra do Senhor, que esta palavra continue crescendo em poder nas nossas vidas, amado. Que assim seja. Que agora 2024 nós continuemos crescendo em poder para a glória de Deus, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, nos frutos da tua vida, que você veja perceptível o crescimento poderoso da palavra de Deus, amado. Isso foi em Éfeso, nas imediações. Em Macedônia, a palavra diz que ele passou fortalecendo os discípulos com muitas exortações. A exortação é diferente da admoestação. A exortação é uma palavra que vem para alertar, para que a pessoa não caia no pecado, para que ela se mantenha no caminho certo. A admoestação é para aquele que já caiu no pecado. Já é uma admoestação, é uma disciplina, é aquele que já caiu. Mas diz aqui que Paulo estava exortando os discípulos, fortalecendo aqueles irmãos. Amado, como é boa a palavra de exortação. Ela nos mantém no caminho, ela nos mantém na direção. É a força da palavra de Deus em nossa vida. E diz que de Assos a Mileto, Paulo tinha um plano determinado, tinha um plano traçado, e isso mostra que ele seguia ou ele andava pelas páginas da agenda missionária. Oh, glórias a Deus por isso. Qual é a nossa prioridade de vida? Qual é a nossa prioridade? Isso também mostra a organização, porque de Atos capítulo 1 até capítulo 12, nós vemos os apóstolos
fazerem uma evangelização, de acordo com o sopro do vento do Espírito. Mas de 13 a 28, o mesmo Espírito que está no controle da obra, ele usa os missionários, os apóstolos, para traçar o plano da organização das cidades que seriam alcançadas. E eu creio, amado, que a agenda missionária tem que fazer parte da agenda de uma igreja. Diga amém, glória a Deus por isso. A agenda missionária tem que fazer parte da nossa agenda. Nós não podemos ter, você sabe, todo tipo de agenda teatro, ou sei lá o quê, quantas coisas, e esquecermos o nosso propósito maior são as missões, é o alcance de vidas, é a libertação de pessoas, é mostrá-las o caminho largo do pecado que leva, porque, amado, depois que esses olhinhos se fecharem, acabou, é a eternidade. Para onde nós iremos, amado? Para onde irá a tua alma? Você tem Jesus em Cristo, você é salvo em Cristo Jesus. Então, amado, nós vamos passar a eternidade com o Senhor. E muitos que estão aí fora, e muitos que estão aí. Então nós temos uma agenda missionária, diga amém por isso, e nós vamos levar esta palavra adiante. Então, toda essa movimentação de Paulo revela o seu compromisso pastoral de cuidar do rebanho de Deus. Paulo missionário, mas Paulo também é pastor. Paulo cuida das ovelhas de Jesus. Paulo é evangelista, mas Paulo também é mestre da palavra. Paulo tem o dom da oratória, mas ele também tem o dom da escutatória. Ele sabe ouvir, e ele cuida do rebanho de Deus, e é nesta saída para Jerusalém, é nesse momento de partida para Jerusalém, em que ele chega, que ele faz duas coisas. Primeiro, um culto de despedida em Troade, que foi a mensagem de domingo passado, e uma reunião com os presbíteros da igreja de Éfeso. Então são duas atividades que antecedem a sua partida para Jerusalém. Em Troade, ele desenvolveu duas palavras importantes para o cristianismo, que é o querigma e a koinonia. O querigma é a proclamação da palavra, é o encorajamento. Amado, eu creio que toda ovelha que chegue na casa do Senhor e num culto a Deus, esta pessoa receberá o encorajamento da palavra de Deus. O encorajamento da palavra. A palavra vai transformar. A palavra, sim. A palavra vai transformar. A palavra vai curar. A palavra vai fazer essa renovação mental. Do alto da cabeça, a planta dos pés, a vida é trabalhada pelo Espírito Santo. A palavra, por isso, amada, a palavra, disse o salmista, ela é lâmpada para os meus pés e ela é luz para os meus caminhos. Louvado seja Deus. É o querigma, ou seja, é o encorajamento pela palavra. Mas também ele teve ali koinonia, porque eles partiram o pão, era um culto de ceia, passaram, porque é o dia computo, ou seja, o domingo, ele começava no que a gente considera sábado de noite, sábado 18 horas, de sábado 18 horas até o nosso domingo 18 horas, era o domingo deles. Então eles passaram de sábado, a partir das 18 horas, até no dia seguinte, amado, ceando e celebrando. Diga glória a Deus por isso, amado. Isso é uma bênção. Pastor, não fica muito animadinho com isso não, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro na casa do Senhor. Não, eu digo pela questão do tempo, do horário. A comida também, era a partir do pão. Mas quanto a isso, na ceia do Senhor, Paulo, lá em Coríntios, disse o quê? Se você vem para a ceia do Senhor querendo comer pão, coma em casa, né?
porque aqui no caso a ceia do Senhor, tinha pão, era pão mesmo, né? Mas você veja, amado, o dia inteiro, a noite inteira, louvado seja Deus por isso. Mas nesse momento de koinonia, nesse momento de comunhão, é o que para a igreja? É o encorajamento pelas obras. Nós encorajamos com a pregação, encorajamos com a obra também da comunhão. Então veja o que o versículo 7 a 12, que é o Sitzenleben, é o contexto vital, você precisa saber para entender essa continuidade. E diz lá, Paulo entrou no culto de despedida, no primeiro dia da semana. Qual é o dia que o cristão entende como sendo o dia do Senhor? É o domingo. Por quê? Lá em Apocalipse fala que no dia do Senhor, ele usa essa expressão. É claro que todos os dias são de Deus, 24 horas pertencem ao Senhor, mas existe um dia simbolicamente que é o dia do Senhor, é o primeiro dia, são as primícias. Tem muitos princípios que a gente pode adotar para falar sobre isso. Um deles é que foi no primeiro dia da semana que o túmulo ficou vazio. E o primeiro querigma da história foi declarado por aquelas mulheres: ele está vivo. Na verdade o anjo falou, né? Por que vocês buscam dentre os mortos aquele que vive? E aquelas mulheres serão anunciando, Deus seja louvado. E no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de quê? Koinonia, partir o pão. Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, olha lá, exortava-os, querigma, e prolongou o discurso até meia-noite. Eu gostava de falar, hein? Isso aí era uma bênção. Fez um curso lá com Reinaldo Polito. Aí diz assim: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Cenáculo era o segundo andar de uma casa, aqui no caso era o terceiro. Estavam lá no cenáculo, sabe? E havia muita lâmpada, fumaça, aquela lamparina, tinha aquele, como fala? O pavio, e aí muita fumacinha. Então tu imagina, meia-noite, o jovem tinha trabalhado o dia inteiro. Paulo, que gosta de pregar, estendeu o discurso da meia-noite. O que aconteceu, pastor? Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado o quê? Morto. O que Paulo fez? Descendo, porém, Paulo, olha aí, inclinou-se sobre ele e abraçando, disse às pessoas que estavam do lado: não vos perturbeis, porque a vida nele está. E o que ele fez? Acho que preguei demais, estou arrependido, não deveria de ter pregado tanto. Rapaz, os irmãos não gostam de mensagem muito longa, acho que não vão nem voltar mais para o culto, misericórdia do Senhor. Foi isso que ele fez? Subindo de novo, partiu o pão, comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Aleluia, amados. E então partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se o quê? Grandemente confortados. Louvado seja o Senhor. Amados, eu quero que nós possamos de fato viver esse grande conforto do Espírito de Deus em ver milagres da parte do Senhor. Nós nos sentimos confortados quando alguém vem e diz: pastor, fui curado para a glória de Deus. Pastor, o exame estava aqui e dizia que estava tudo ruim, fez de novo, está tudo bem, pastor. O nosso irmãozinho ali que estava desempregado, uma porta se abriu, louvado seja o nome do Senhor. Nós nos sentimos grandemente confortados, amados, com esses milagres. E muito mais em nome de Jesus. Olha, nós nos alegramos. Quando alguém vem com testemunho e diz: pastor, aconteceu assim, desenrolou, está tudo bem, um milagre, a bênção chegou. Isto é motivo de alegria para o povo de Deus. Agora note que o milagre que ele fez, primeiro, ele não falou nada para Eutico. Ele não disse: Eutico, eu te mando em nome de Jesus, levante. Não,
O poder, primeiro, vem pela palavra, mas diz que ele apenas abraçou, e no poder desta atitude do abraço, foi transferido ali um milagre e aquele jovem ressuscitou. Ou seja, uma segunda abordagem aqui, amado, há poder nas palavras, mas há poder no que você faz, há poder no exemplo da tua vida, há poder nos caminhos que você está andando, amado. Muitas pessoas nunca irão ler a Bíblia toda, mas elas irão ler a Bíblia, que é a tua própria vida, de maneira que não adianta pregar com os lábios e a vida fazer outra coisa. Mas se você vive a palavra de Deus nas tuas obras, a palavra que sair da tua boca sairá com poder. E a terceira coisa que a gente vê é que Paulo foi lá, abraçou o menino, olha, fica tranquilo, ele está vivo, tá bom menino, fica aí, voltou lá e continuou a pregar. Ou seja, o milagre da ressurreição de um jovem ficou como que no intervalo, que você está vendo aquele filme, sabe aquele filme bom que você vê, que ama o filme, Rock Balboa, agora vai vir a luta final e entra o intervalo, ai meu Deus, passa logo o intervalo que eu quero ver logo de novo o filme. Foi assim, aconteceu no intervalo. E ele voltou para o querigma, para a pregação da palavra. Amado, a maior motivação e encorajamento da igreja não são os milagres propriamente dito, mas é a palavra que está sendo pregada. Passarão os céus e a terra, porém a minha palavra não passará. Fostes, diga glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Veja a profundidade desse encorajamento milagroso. Fostes regenerados não por coisas corruptíveis, mas pela semente incorruptível da palavra. Amados, os milagres externos do Antigo Testamento não produziram transformações. O mar vermelho se abria, maná vinha todo dia, sol, chuva, fogo, fumaça, milagre. Um dia depois o povo estava reclamando de novo, querendo apedrejar Moisés, querendo voltar para o Egito. Porque no Egito a gente tinha pepino, a gente tinha cebolas e alhos, e aqui a gente só tem esse maná. Que frase estranha, né? Aqui a gente só tem esse maná. E morreu todo mundo no deserto. Quem entrou na terra prometida foram a segunda geração. Agora, então, milagres externos não produzem transformação interna. Agora, pela palavra que vos é pregada, você é regenerado em Cristo Jesus. A porta do céu foi aberta para você. E no último dia, quando essa carne passar, essas primeiras coisas que são passageiras, o vento levar e a glória da humanidade do homem, a glória do homem, for soprado com o vento da terra, por causa desta palavra que foi pregada, você ouvirá do Pai: vinde benditos do Pai e tomai posse do reino que vos está preparada. De maneira que nós não devemos trocar a palavra de Deus por nenhum outro milagre, que não vivamos nenhum milagre, mas que não percamos a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz. Receba esta palavra aí, amado, teu coração. Ela é a força para os nossos dias. Então, esse ambiente de culto de despedida de Paulo de Troade é o ambiente onde há querigma e coinonia, pregação e comunhão, partir do pão, é o ambiente da comunidade cristã, é o ambiente da igreja. São elementos que concomitantemente trabalham para a transformação das pessoas. Quanta gente entra nas igrejas todos os dias, quantos eúticos, e quantas pessoas que foram confortadas pelo milagre e pela palavra, todos os dias entram na igreja e saem edificadas, exortadas, consoladas, confortadas, grandemente edificadas. Esta é a obra do Espírito Santo no seio da sua igreja. E que vidas desta manhã possam estar sendo transformadas. Esse é o pano de fundo. É isso que está diante de nós. É isso que está acontecendo na palavra de Deus. É isso que está acontecendo hoje neste lugar. É o Deus que age na palavra. É o Deus que está aqui e pode curar a tua vida. É o Deus que está aqui e pode transformar a tua história.
É o Deus que está aqui e pode dizer para você: vamos, Éuticos, a vida nele está. A vida está na tua vida, amado. Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo era um homem obediente à voz do Espírito Santo. E devemos saber que ele era um homem absolutamente corajoso. Ele enfrentava muitas dificuldades. Você pegar os livros de Coríntios, você vai ver ele relatando os dramas, as lutas, as perseguições, as aflições que passou por amor a Cristo. Amados, por amor a Cristo, ao Evangelho, que pelo querigma transforma, pela koinonia edifica e transforma, nós seremos perseguidos e enfrentaremos muitas dificuldades. Esta é uma verdade que não podemos fugir, porque nós vivemos num mundo decaído. Nós vivemos num mundo decaído, num mundo que está contaminado pelo pecado, que é naturalmente contra estas verdades. Por isso, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque eles são o quê? Loucura. Você vai para a igreja domingo de manhã, preferia estar na praia, pegando aquele caixote, aquele jacaré, aleluia, aquele aipimzinho frito com linguiça e cebola, e uma Coca-Cola. Amado, não há nada melhor que estar na casa do Senhor, amado, do que louvar a Deus. Então Paulo queria completar a corrida que Deus lhe havia confiado. E essa corrida, o completar dessa corrida, Paulo diz que era mais importante do que a própria vida. Esse homem não recuou quando se deparou com privações, rejeição e cilada. Amados irmãos, olha, se Deus quiser prosperar financeiramente o nosso ministério, e nós tivermos possibilidade de abençoar muito todos que estiverem fazendo a obra 24 horas conosco, iremos fazer, com todo amor e alegria. Mas nós não podemos servir a Deus por causa de um plano de saúde, nós não podemos servir a Deus por causa do ouro e da prata, ou das riquezas. Nós não podemos fazer o convite do Evangelho para a pessoa vir ao Evangelho prometendo riquezas humanas. Isso é uma pregação errada. Nós temos que chamar as pessoas ao Evangelho para que sejam perdoadas de seus pecados e possam viver a sua eternidade com Deus. Completar a carreira, diga completar a carreira. Ainda que você esteja hoje, pastor, eu estou debaixo de lutas, perseguições e problemas, não te incomodes. Você tem que focalizar, completar a carreira. Eu gosto de pensar no Usain Bolt, aquele corredor, e diz que pernas compridas, uma pernada daquele homem é 10 que a gente faz. Esse homem foi um dos maiores medalhistas, tricampeão em diversas, não sei quantas medalhas mundiais. E esse homem, quando ele começa a corrida, os primeiros 30, 40 metros, todo mundo passa ele, todo mundo vai na frente. Dos 40 metros até o final de 100 metros ou 200 metros, ninguém para o cara. Ele passa todo mundo. Ele dá umas pernadas e vai, meu amado. Ele chega, o maior medalhista da história. Você pode estar aí na tua carreira, meio que sentindo-se aos trancos e barrancos, luta, problema, perseguição, cilada dos judeus aqui do Novo Testamento que perseguiam Paulo. E Paulo não fala isso com sentimento antissemita, não é verdade? Jamais. Existem muitos brasileiros, gente boa, assim como existem brasileiros ruins. Isso é próprio do ser humano. Ele não está falando de uma raça. Mas então você pode estar num problema muito grande, mas amado, o que importa é você chegar no final desta carreira e ter completado e dizer: completei a minha carreira. Agora a coroa da justiça me está preparada.
a qual o reto juiz me entregará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Você ama e espera pela vinda de Jesus. Essa é a esperança da tua vida. O dia que aquele céu se abrir, e todo olho ver e todo ouvido ouvir: Maranata, vem, Senhor Jesus. Que grande dia será! Que grande dia será! Então o apóstolo Paulo tem um propósito de ser missionário, pregador, pastor e mestre. É um bom combate. É um combate em que pessoas são curadas, salvas, restauradas, tiradas do inferno, em que o evangelho é plantado, igrejas são plantadas. E o Espírito Santo lhe assegura. O que o Espírito Santo assegura para esse homem, pastor? Que ele vai ser muito reconhecido, vai ser um homem de muitas medalhas. Presbítero Valdés, o nosso amado cunhou aí uma frase boa. O apóstolo Paulo que sofria paulada. Ou seja, a palavra diz que o Espírito Santo lhe assegurava que lhe esperavam cadeias e tribulações. E isto faz um paralelo a Jesus, porque Jesus também disse que em Jerusalém lhe esperavam as cadeias, tribulações, problemas, em que ele seria morto. E aí diz que Pedro, que cogita das coisas dos homens, diz: não, Senhor, não vai te acontecer, pelo amor de Deus, Jesus. E o que é que Jesus falou? Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. Amado, todo aquele que deseja viver piedosamente sofrerá perseguições, lutas. Então, um evangelho triunfalista que se prega por aí, em que o cristão é um super-homem, que tem superpoder e que não enfrenta lutas, não é bíblico. O que nós temos que dizer para as pessoas é o seguinte: em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. É isso que tem que ser falado. Não negar. Tudo posso naquele que me fortalece. Qual foi o contexto que Paulo usou esta passagem? Em que ele estava aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação, de honra, mas também de desonra, de fartura, mas também de necessidade. Ou será que nós pregamos o evangelho só se tiver garantido um plano de saúde de top de linha que promete até ressuscitar morto? Mas na hora que tem um dor de dente, só misericórdia. Ainda bem que nós temos irmãos aqui na igreja que trabalham com plano de saúde, qualquer coisa a gente corre para eles. Fala: amado, por favor, em nome de Jesus. Mas amado, em nome de Jesus, Deus tem o melhor para a tua vida. Mas nós vamos passar aflições, como Paulo passou. Agora, isto serve para mostrar que quem exerce, o Espírito Santo lhe assegura isso, que quem exerce o controle sobre a vida de Paulo, amado, não são os conspiradores. Quem exerce o controle sobre a vida de Paulo não são os problemas. Quem exerce o controle sobre a vida de Paulo é o próprio Deus. Amado, você está nas mãos de Deus, amado. Você está seguro nas mãos do Senhor, e das mãos do Pai ninguém vai te arrebatar. E se Satanás ficar muito nervosinho e rugir como leão, dá uma bala house para ele chupar. Mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vai ficar banguela, amado. Então, ovelhinha amada, isto é um quadro. A gente precisa estar preparado para as coisas que acontecem, mas precisa estar firme na fé, seguro na fé. Você não tem uma fé de vidro, amado. Você não tem uma fé fraca. O poder de Deus está na tua vida, amado.
Não tenhas medo do mundo, não tenhas medo das ameaças, não tenhas medo de nada nesse mundo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Aleluia! O que faz crentes fracos, crentes mundanos, carnais, que se desviam, é um evangelho fraco, é um evangelho mentiroso, é um evangelho que não lhes prepara. O Espírito Santo lhe assegurou: Paulinho, vai ter muito problema ali na frente, mas eu vou estar com você, eu não vou te abandonar. Então, amado, Paulo faz uma retrospectiva da sua missão e de como ele a realizou com integridade. Por quê? Porque ele tem um compromisso com Deus. Agora, já diante da reunião com os presbíteros da igreja, ele faz uma retrospectiva, mostra a sua integridade. Por quê? Ele tem um compromisso com Deus. Saber das cadeias e tribulações que lhe aguardam é um teste para a sua determinação de ir a Jerusalém. Você realmente quer servir a Deus? Você realmente quer fazer a vontade do Senhor? Você realmente quer ganhar muitas almas para Jesus? Você realmente quer dar frutos e marcar na história aí, lá na lápide, Davi impactou a sua geração, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Muitos Saúls vão aparecer, muitos desertos de En-Gedi vão aparecer, ursos e leões vão aparecer, cadeias e tribulações de Jerusalém vão aparecer. É uma guerra declarada no mundo espiritual. Maior é quem está em nós do que aquele que está neste mundo. A despeito dos perigos que lhe esperam, Paulo recebeu um ministério do Senhor. Qual? Testemunhar a graça de Deus. Amado, você é o que você é pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, a nossa vida nada seríamos. Você está de pé, é pela graça de Deus. Você é uma pessoa feliz, é pela graça de Deus. Você tem certeza da sua salvação? É pela graça de Deus. Você tem certeza que Deus nunca vai te abandonar? É pela graça de Deus. Sou o que sou pela graça de Deus. Ah, Jesus, que graça maravilhosa! Onde abundou o pecado, amado, na nossa relação com Deus, você entra com pecado, amado. Você entrou com pecado. O primeiro Adão pecou e nele todos nós pecamos também. Já nascemos em pecados e delitos. Quando nós nascemos lá com 3,6 kg, aquele nenenzinho cabeçudo, lá e o médico pegou aquele neném. Estava lá um pecadorzinho. Estava lá um pecadorzinho. Mas sobre aquele pecadorzinho estava a graça do Senhor Jesus. Estava a graça de Jesus. Então Paulo faz uma retrospectiva de sua missão e de como ele a realizou com integridade. Por quê, pastor? Porque Paulo tem um compromisso com Deus. Você tem um compromisso com Deus? Sim ou não? Atos capítulo 20, versículo 18 e 19. Agora já estamos na reunião do presbitério da igreja. Aí diz a palavra: e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, amados, como pessoas chamadas por Deus, como homens, mulheres de Deus, em primeiro lugar, você tem que saber a quem você está servindo. Ninguém pode servir a dois senhores. Você está servindo a Deus. Nós precisamos de ter compromisso com Deus. Quando você abre a boca para pregar, o teu compromisso é com Deus. Eu não subo aqui para pregar
porque eu tenho compromisso com a minha querida mãe, ou quando Deus me der, se Ele quiser me dar uma esposa, com a minha esposa, se Deus quiser me dar filhos, compromisso com meu filho, com filha, com quem quer que seja. Ninguém determina o que eu prego, ninguém. Quem determina o que vai sair da minha boca é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Diga amém por isso. É o meu compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus, amado, não cultiva soberba, porque Deus rejeita os soberbos. Ele diz que Ele fez isso, Ele cumpriu esse ministério com toda a humildade. Humildade, amado, a vida com Deus, o realizar da obra de Deus exige humildade. O pregador da palavra que se soberbece, o pregador da palavra que se acha alguma coisa, ele é um pobre coitado, disse um teólogo. Ele é o pior dos pobres coitados, disse um teólogo. E eu concordo com ele. Porque, amado, ninguém poderia dar um amém se não fosse pela graça de Deus. A palavra diz que nós, quando pregamos a palavra, somos cheiro de vida para aqueles que creem, mas somos cheiro de morte para os descrentes. Aí você pensa na tua vida pregressa até aqui, você teria humanamente capacidade de ser cheiro de morte para alguém? Só se for pelo chulé, pelo bafo, pela suvaqueira, sovaco da minhoca. Agora, amado, se somos cheiro de morte para alguém que não crê, Paulo responde assim: por quê? Porque a nossa suficiência vem de Deus. Amado, você é um ministro de Deus nesta terra. Quando você entrar num hospital, num presídio, numa família, quando você subir um morro para fazer um evangelismo, quando você estiver no teu local de trabalho, quando você estiver na rua, no supermercado, em qualquer lugar, e você abrir a boca para falar de Jesus, ou o teu testemunho pessoal que fala 24 horas por dia, saiba, você é um ministro de Deus. Você tem um compromisso com Deus, deve servir com humildade. Isto é uma virtude fundamental para quem se relaciona com o Senhor. Imagina se você vai se relacionar com Deus em oração, verdade? Todo cristão em oração é um calvinista, todo. Porque quando ele vai orar a Deus e se coloca diante de Deus, ele diz: ah, Senhor, perdoa-me, eu estava perdido, o Senhor fez uma obra, eu estava assim, assado, o Senhor fez na minha vida. Ou será que alguém que é cristão em sã consciência vai dizer: Deus, olha aqui, ó, o negócio é o seguinte, estourando o Senhor rapidinho, porque o Senhor sabe que eu sou mais eu entrei na igreja, eu fiz a obra, eu escolhi, eu me salvei, eu me regenerei, então Senhor, vê se o Senhor faz alguma coisa aí. Qual é o teu modelo de oração? Senhor, perdoa os meus pecados. Deus, obrigado pela obra que o Senhor está fazendo na minha vida. Então, quem se relaciona com Deus tem que ser humilde, amado. Não tem como se colocar diante de Deus na soberba. Deus conhece o âmago do teu coração. Às vezes o ser humano tenta ser soberbo perante o outro homem, porque o outro homem não conhece teus pecados. Porque o outro homem não sabe o cheiro da podridão do teu pecado. Porque se conhecesse o cheiro da podridão do teu pecado, você seria humilde. Mas nós não precisamos conhecer o cheiro da nossa podridão do pecado, porque nós já sabemos que somos depravados no pecado, mas nós sabemos que somos o que somos pela graça de Deus, regenerados, transformados, e aqui estamos por essa graça maravilhosa. Portanto, testemunha a graça de Deus. Diga para o teu irmão amado: testemunha a graça de Deus. Testemunha. Então, amados, quem serve a Deus também não se desencoraja. Quem conhece a Deus, tem um compromisso com Deus e serve a Deus por esse compromisso, também não se desencoraja com tribulações ou com críticas, com cadeias de tribulações, porque você está servindo a Deus. O ministério requer lágrimas decorrentes de um coração que compartilha o amor de Deus. Amado, às vezes a gente olha para o lado e vê pessoas com tanto sofrimento que dói o nosso coração.
Por quê, amado? Porque o amor de Deus está derramado na tua vida, amado. Está derramado. Então, o ministério vai requerer lágrimas. Então, isto é realizado, o ministério, em meio a muitas provações. As circunstâncias, portanto, eu declaro, não podem reger a tua vida. As tuas atitudes não podem ser regidas, as tuas decisões não podem ser tomadas baseadas em circunstâncias, em tempestades passageiras. Não tome decisões definitivas baseadas em tempestades passageiras. As decisões da nossa vida precisam estar baseadas no compromisso que temos com Deus. E Deus vai te fazer chegar ao final de tudo como mais que vencedor. Veja Atos capítulo 20, versículo 20, é o que diz a bendita palavra do Senhor: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa. Era o compromisso. Ele ensinava, ele anunciava de forma corajosa, de forma ousada, aquilo que era proveitoso e útil aos crentes. Amado, toda a palavra de Deus é inspirada, ela é útil para a educação, para a correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você vai se tornar o melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor cidadão, melhor civil, melhor crente, melhor irmão na fé, melhor amigo. Receba na tua vida, amado. É o crescimento da palavra de Deus. É a educação e a maturidade cristã que vem pelas Escrituras. Por isso nosso ministério tem o alvo de ser uma igreja missionária e educadora. Nós vamos combater o poder das trevas com as missões e com a educação de base. Nós vamos levar as pessoas a palavra que salva e a educação que ajuda na vida. Oh, glória a Deus por isso. O que é útil, o que é proveitoso aos homens. Versículo 21, diz a palavra do Senhor, testificando tanto a judeus como a gregos. O que? O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aqui, amados, estão os elementos da verdadeira conversão: arrependimento e fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e o poder para se manter íntegro, o poder para se manter comprometido. Paulo fez uma retrospectiva aos presbíteros, de como ele se conduziu desde que chegou à Ásia, com humildade, com provações e com lágrimas, diante de todos. Como é que ele recebeu poder para isso? Será que Paulo era um super crente? Será que a carne de Paulo era melhor do que a minha e a tua? Não, amado, o poder para se manter íntegro e comprometido flui através do relacionamento com Cristo. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A mentalidade hebraica para conhecimento não é apenas conhecimento intelectual, é conhecimento relacional. Quanto maior é o meu relacionamento com uma pessoa, melhor eu conheço. Os colegas me conhecem de um jeito, os amigos conhecem de outro jeito, a mãe e o pai conhecem de outro jeito, a esposa já conhece de outro jeito. Quanto maior é o relacionamento, então é o relacionamento com Cristo, amado, vai te manter comprometido, íntegro. É Jesus quem nos capacita para uma vida santificada, para uma vida livre das práticas da vida pregressa. Nós não confiamos na carne. Se você confiar na carne, você vai cair. Se você confiar nos teus julgamentos humanos, você vai ser envergonhado. Mas se você colocar a tua confiança no teu relacionamento com Cristo, e a Ele colocar diante de todas as coisas, o próprio Cristo vai agir em teu favor. Paulo se manteve comprometido. Eu declaro que tu te manterás comprometido até o último dia da tua vida, porque Ele é fiel e Ele persevera. Diga: eu recebo esta palavra. Então, saber das cadeias e tribulações que o aguardam é um teste para a sua determinação de ir a Jerusalém, é um teste para o seu compromisso com Deus. O Espírito Santo lhe assegura das cadeias e tribulações, isso é um teste.
para a determinação que ele tinha de manter-se comprometido. Eu quero ser pastor, eu quero pregar, eu quero estar no altar, eu quero fazer, eu quero ser missionário. Cadeias e tribulações, provações e lágrimas, lutas de todos os lados. Mas você está comprometido com Deus? Deus vai te sustentar. Você está comprometido com Deus? Deus vai te fortalecer, amado. Versículos 22 a 24, a palavra diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, vamos ler esse versículo juntos? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Aleluia! Amado, preste atenção só numa comparaçãozinha rápida. O que adiantaria viver uma vida de finas iguarias do mundo e no final ir para o inferno? Adiantaria alguma coisa? Não. O que adiantaria ter dinheiro, ter carro, andar cheio de ostentação? Depois morreu, 7 palmos debaixo da terra, tem um encontro, a reunião com o capeta. E olha, para toda a eternidade. Não tem 7º dia, vela, urubu, galinha preta, nada disso, amado. É para sempre. Agora, se cadeias e tribulações te esperam para testemunhar a graça de Deus, você vive uma vida de lutas, lágrimas, provações, mas você vai viver toda a eternidade com Cristo Jesus. Já valeu. Se valeu, hein? É a única. Então, amado, diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Amado, Paulo disse assim: as provações, os problemas do tempo presente não podem se comparar com as glórias do mundo por vir. Amado, quer ver uma glória rapidinha do mundo por vir? Esse corpo nosso não vai ser desse jeito assim, doente, cai o dente, cai o cabelo, fica gordo, pé de galinha, nada disso, mano. Nós vamos suvaqueira da minhoca. Amado, nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da sua glória. Diz que Filipe estava pregando a palavra, de repente ele aparece no sul de Jerusalém. Como é que o cara sai de um lado para o outro, se não por um milagre? Coisa desse tipo, mano. Diz que os discípulos estavam reunidos de portas fechadas. De repente Jesus passou, se colocou no meio deles e disse: paz seja convosco. E dos teus olhos serão enxutas todas as lágrimas. Já valeu a pena. Diga para o teu irmão: já valeu, amado. Já valeu e muito. Então, Paulo pontua que as cadeias e tribulações o aguardam em Jerusalém, e que aquele era o seu último encontro com seus irmãos de Éfeso. Como um ser humano, ele está abalado. Como um ser humano, as suas emoções estão abaladas, porque nós ainda vivemos o tempo das lágrimas. Nós ainda vivemos o tempo das lágrimas. Nós temos isso que acabamos de falar como a expectativa e a esperança do porvir. Então, Oscar Cullmann explicou muito bem isso, porque ele diz que nós é como se vivêssemos duas épocas paralelas, concomitantes. O reino de Deus já veio, mas ainda não plenamente.
O reino de Deus já veio. Por quê? Porque nós expulsamos demônios, o Espírito Santo age, convertemos, o Espírito Santo converte pessoas. Se Satanás fosse o chefão de alguma coisa, ninguém se convertia. Já veio, mas ainda não plenamente. Plenamente será quando todo inimigo de Deus for colocado debaixo dos pés. Então vivemos como que em paralelo. Então ainda vivemos nesse paralelo o tempo de lágrimas, tempo de choro. Paulo estava abalado, não veria mais seus irmãos, cadeias, tribulações, constrangido. Em meu espírito vou para Jerusalém. Mas ele persevera diante da situação. Ele tem um ministério que recebeu do Senhor. Ele foi chamado e enviado para pregar o Evangelho. Ele se dispõe a pagar o preço da sua vocação e do seu ministério, mesmo com a própria vida. Por quê? Porque ele tem um objetivo. Por quê? Porque ele tem um sonho. Por quê? Porque ele tem um compromisso com Deus. Por quê, amado? Porque o Espírito Santo está guiando a sua vida. Diferente dos discípulos de Emaús, o Senhor Jesus havia dito para eles: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus havia morrido, já era o terceiro dia, e Jerusalém estava fervilhando. O que é que aqueles discípulos fizeram? Tomaram a rota de Emaús para fugir de Jerusalém. Essa rota de Emaús para fugir de Jerusalém significa o quê? Significa que eles abandonaram o compromisso deles com Deus. Significa que eles perderam a esperança da palavra do Mestre que ressuscitaria ao terceiro dia. Significa que eles já não sonhavam mais os sonhos de Deus. Aquela, portanto, era a fuga dos descrentes, a fuga dos inanimados, a fuga daqueles que se desviaram dos caminhos do Senhor. Não tome jamais a rota de Emaús, tome a rota de Jerusalém. Mas em Jerusalém me esperam cadeias e tribulações, mas lá estará o Espírito Santo agindo na tua vida. Diga aí: eu creio nesta palavra. Então, este é o ministério da cruz e a cruz do ministério. Mas Deus está no controle das nossas vidas. Paulo quer completar a sua carreira de anunciar, é o querigma. Ele completou de fato, dando testemunho da graça de Deus que estava sobre ele. Nesse contexto, qual era a graça? A graça da vocação, da abnegação e a graça da paixão. Este homem fervia o coração por testemunhar a palavra de Deus. Atos 20, 25 a 27 diz a palavra: agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, esse protesto de Paulo estava se resguardando ao direito de crédito. Estava dizendo: eu estou limpo, eu estou indo para Jerusalém, eu tenho um compromisso com Deus, eu preciso testemunhar a palavra, mas olha, irmãos de Éfeso, eu estou limpo do sangue de todos. Conteúdo do protesto: estou limpo do sangue de todos. A motivação do protesto: jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Eu preciso terminar nesses 4 minutos. Chegamos à conclusão da mensagem, com 2 aplicações. Já vimos que Paulo fez uma retrospectiva de como se conduziu, onde ele se manteve íntegro, e se manteve porque tem um compromisso com Deus. É o compromisso de Deus, com Deus, que vai te capacitar a se manter íntegro. E mesmo sabendo, segundo ponto, das cadeias e tribulações que lhe esperavam em Jerusalém, a vida não tem graça se você não completar a carreira. A vida não tem valor se você não testemunhar o Evangelho da graça que transformou a tua vida. Então ele protesta: eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar o desígnio de Deus. Então agora, na conclusão da mensagem, 2 aplicações. Versículo 28: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus,
A igreja é de quem? E foi comprada com o quê? Amado, Lucas registra o que Paulo disse, que o sangue de Jesus era o sangue do próprio Deus. Nós fomos comprados com o sangue do próprio Deus, o sangue de Jesus que foi derramado. Agora Paulo diz, atendei por vós. Significa o que, amado? Está dizendo, cuida da tua vida. Atendei por vós, cuide de si mesmo. Amado, a vida de trabalho para Deus, antes da tua vida de trabalho para Deus, você tem que ter uma vida com Deus. Ou seja, a vida com Deus precede o trabalho para Deus. Para você falar aos homens, primeiro Deus tem que falar a você. Para você pregar aos homens, primeiro Deus faz a obra na tua vida. Ele diz, cuida, amado, a primeira ovelha do rebanho, quem é? É aquela que você vê diante do espelho. Essa é a primeira ovelha do rebanho. E talvez seja a pior ovelha que você tem. A ovelha que dá mais problema, a ovelha mais irrequieta, a ovelha que toda hora tenta te dar uma banda, cheia de carrapicho, carrapato, laminha no pé. A primeira ovelha do rebanho é você mesmo, amado. Então ele está dizendo, atendei por vós, cuidem de vocês mesmos. Quando ele deu o conselho a Timóteo, ele disse o quê? Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, salvarás os teus ouvintes. Olha, amado, vai o conselho apostólico aí de Paulo. Nunca negligencie o cuidado com a tua vida, amado. Nunca. Nunca negligencie o cuidado com o teu coração. Salomão disse que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Amado, não negligencie as tuas emoções. Às vezes o corpo lhe dá sinais. Esteja atento aos sinais. Não negligencie a tua saúde. Já fez o teu check-up? Não faça. Início de ano é um bom momento para fazer check-up. O que é que você tem comido todos os dias? Coxinha de frango com catupiry? O negócio é bom, hein? Coxinha de catupiry, feijoada. Toda sexta-feira é feijoada. Pastor, irmão, está indo em roda de samba, hein? Esse negócio aí é de roda de samba, hein? Feijoada. Ou então a gente às vezes fala daquele fulaninho que fuma, e olha lá, fulano está fumando, mas todo dia tu está no McDonald's. Fulano tirou férias, aonde? Lá na colônia de férias do McDonald's. Amado, cuida da tua saúde, cuida da tua vida, cuida da doutrina. E ele diz, atendei por vós e atendei por todo o rebanho. Você sabe o que significa, amado? O pastor às vezes tem a tendência de querer pastorear as ovelhas mais boazinhas. Olha essa ovelhinha aqui, tão boazinha, não dá problema nenhum, não fala mal de ninguém, chega na hora, não cria problema, não reclama. Ih, ovelhinha maravilhosa. Aí a gente visita a casa dela, vai, faz culto. E aquela ovelhinha chata, ovelhinha cri-cri, chegou na porta da igreja, meu Deus do céu, já vai reclamar de alguma coisa. Sabe, se está frio, porque está frio, está calor, porque está calor, porque a luz queimou, já é para ter trocado. E não sei o que, o mosquito, a culpa é do pastor. Meu Deus do céu. Amado, pastoreia todo o rebanho. Tem ovelhinha que é chata, mas faz parte, amado. Pastoreio. Você também é chato. Às vezes você é mais chato que a ovelha. Então, amado, pastorear é cuidar, é proteger, é ser vocacionado pelo Espírito Santo.
Agora, ouça isso, dentro desses cuidados, atendei por vós, atendei pelo rebanho, que são cuidados, estamos falando de cuidados, está o cuidado mútuo, está a afetividade e o amor dos irmãos. Veja o versículo 36 ao 38. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que lhe dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Amado, às vezes parece que tem ovelha que não quer mais ver a cara do pastor. Ou às vezes tem pastor que já não tem mais paciência com certas pessoas, já não quer mais ver a cara dele. Amado, como é importante que nós tenhamos uma vida de comunhão. Como é importante que a igreja ore junto. Diz que ele orou junto com todos eles. Como é importante que o amor seja real, o amor seja sem hipocrisia. Como é importante que o amor seja expresso em atitudes. Diz que eles abraçavam a Paulo e lhe beijavam. Ficaram tristes que não mais veriam o seu pastor. Olha, amado, dê valor enquanto você tem. Porque às vezes a gente só dá valor depois que perde. E segundo e último lugar, Atos 20, versículo 29 a 32, diz assim: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para que arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Por agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, amados, eu preciso te alertar uma coisa: há lobos que estão entre vós, ou seja, estão querendo entrar, e quem impede esses lobos de entrar é o pastor. O pastor cuida das ovelhas. Mas há lobos que já estão dentro, dentre vós se levantarão. Ou seja, são lobos enrustidos, estão no armário, aguardando o momento oportuno para se manifestar. Aí na meia-noite, a orelhinha cresce, o cabelinho cresce, e quando ele vai falar, ele... Amado, está repreendido esse lobo em nome de Jesus. Parece que eu ouvi a irmã Socorro lá agora do hospital dizendo: está repreendido em nome de Jesus. Então, amados, aí nós, como igreja de Jesus, por isso, amado, ame o seu pastor, amado, proteja o seu pastor. Você vê alguém falando mal do seu pastor, você vê alguém tentando puxar o tapete do seu pastor, você vê alguém, sabe, querendo maltratar o seu pastor, letrinha para o seu pastor, não permita. Não permita. Às vezes o pastor vai chorar constrangido sozinho, mas a igreja pode se levantar. Não permita que seu pastor seja maltratado. É o que Paulo estava dizendo. É o amor mútuo, é a afetividade, é a verdade que deve haver entre nós. Então, 1 minuto e termino. Para proteger um rebanho, não se deve construir cercas. Ah, pastor, então é melhor a gente só fazer culto online, ninguém mais se vê para não ter problema. Não, aí a gente morre. Igual o porco-espinho. A teoria do porco-espinho. O porco-espinho estava lá no Polo Norte, todo mundo, não sei o que o porco-espinho estava fazendo no Polo Norte, mas a ilustração diz que estava. Eles estavam lá com frio, e todo mundo junto, né? E aí estava um ferindo o outro, tá, aquelas feridinhas de família que acontece. Não, está muito ruim, vamos criar cercas aqui, cada um para o seu lado. E foi todo mundo embora. E aí eles estavam morrendo de frio. Aí se a gente ficar afastado, vai morrer de frio. Então eles preferiram se juntar de novo. Então, nós não resolvemos o problema construindo cercas. Aqui os verbos nesse versículo são anunciar, ensinar, testificar, testemunhar, pregar e anunciar. Ou seja, todos os verbos
que denotam ação, estão relacionados com a pregação da palavra, o zelo e o compromisso com a palavra. Portanto, amado, para que o cristão seja maduro, para que a igreja esteja protegida, para que a nossa segurança esteja em Cristo, nós temos que edificar a vida com edificação sólida. Jesus disse: se você ouve as minhas palavras e as pratica, é prudente, a tua casa está sobre a rocha. Então, os pastores, presbíteros, você na tua casa, exerce liderança, na tua família, na tua casa, no teu local de trabalho, onde você estiver, tem aí um grau de ministério pastoral, seja vigilante, encoraje até com lágrimas as pessoas, mas faça isso por meio da palavra que é poderosa, porque só ela pode edificar e dar herança entre todos os que são santificados, ou seja, fazer-nos herdeiros das bênçãos espirituais. E eu termino com 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 10, que diz a palavra do Senhor: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo. Olha aí a palavra. É assim que se edifica uma igreja, é assim que se protege o rebanho, é assim que você vai proteger a tua casa, a tua família, com a palavra. Diga amém por isso. Conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtudes, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há onde? No mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e olha que uma dessas virtudes é a humildade, que nós vimos aqui, a maneira de servir a Cristo. Com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos, aonde? No pleno. Agora ele já usa outra palavra, no pleno. Não é conhecer em parte. Pastor, eu quero conhecer Jesus em parte. Igual uma criança recebe uma caixa de bombom garoto, ela só vai pegar 1, 2, 3 ali, que é o que ela mais gosta, de forma sortida, né, amado? Você tem que conhecer de forma plena, em nome de Jesus. Pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 9 e 10. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é o quê? Cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ou seja, é um pecador que arrota orgulho, é um pecador que arrota desconhecimento de Deus. Amado, eu não quero ser pecador que arrota arrogância e orgulho. Diga amém, eu não quero. Diga, eu não quero, eu não quero. Está repreendido, diga aí, está repreendido. Diga, está repreendido, eu não quero. Eu não quero. Diga para o teu irmão, eu não quero, irmão, não queira. Por que, amado? Preciso concluir com isso, porque Paulo estava dizendo que, volta lá o versículo. Paulo estava dizendo que quando ele partisse para Jerusalém e a igreja de Éfeso estivesse com os presbíteros, ou seja, e com ele próprio, se ele permanecesse ali, seria da mesma forma. Ou seja, estava dizendo que iria implodir lobos vorazes, falando coisas pervertidas. Ou seja, amado, cada um de nós, precisamos entender que somos a primeira ovelha a ser pastoreada. Temos que entender isso. Por isso nós não podemos, qualquer ambiente, não precisa ser só no altar. Como é que eu vou pregar o evangelho para outra pessoa se eu não vivo? Como é que eu vou tentar evangelizar uma pessoa, seja no supermercado, no hospital, onde for, não interessa. No altar a coisa ganha mais volume.
Aí a palavra de Deus diz: quanto mais lhe é dado, mais lhe será exigido. Por isso, cuidado. Eu quero ser pastor, eu quero ser pregador, eu quero ser missionário, eu quero evangelizar o mundo. Cuidado, porque na hora da cobrança, no último dia, vai ser muito maior. Mas, de qualquer forma, nós precisamos entender isso e associar tudo isso com o conhecimento de Deus. E aí eu termino com esse versículo: procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, enquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Amado, eu declaro que em nome de Jesus, você vai completar a carreira, você vai anunciar o Evangelho, com compromisso com Deus, e mesmo diante das cadeias e tribulações, o Espírito Santo vai te fortalecer, a palavra do Senhor vai te edificar, e você vai tomar posse da herança de muitas bênçãos em Cristo Jesus. Por quê? Porque a palavra é poderosa para fazer isso na tua vida. Você recebe a palavra de Deus? Que assim seja, assim diz o Senhor.